Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu corte, que eu sei que é um vídeo que vocês amam e muito. Então eu gravei tudinho, dessa vez eu radicalizei um pouquinho mais na hora de cortar as camadas do meu cabelo. Como vocês podem ver agora, ele tá com as camadas bem mais curtas, cortei um pouquinho a franja também. Eu me inspirei em um vídeo aqui do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? É óbvio que não ficou igual. Primeiro, o cabelo dela é muito curtinho e segundo, tem uma pessoa cortando o cabelo dela. Então eu fiz algumas adaptações, porque o cabelo dela é bem diferente do meu e tem uma pessoa cortando o cabelo dela. Mas eu fiz do meu jeitinho e eu gostei muito do resultado, gente, muito mesmo. Então, se você quiser saber como eu cortei o meu cabelo sozinha, é só continuar assistindo ao vídeo, tá bom? Gente, eu já quero pedir pra vocês aqui no início do vídeo, se vocês gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Então, gente, antes de começar a mostrar pra vocês como eu cortei o meu cabelo, eu quero falar a seguinte coisa que eu sempre falo nos vídeos de corte. Se você tem medo de cortar o teu cabelo sozinha, não corte. Agora, se você tem vontade de cortar o teu cabelo sozinha e tem um pouquinho de medo, corte aos pouquinhos. Não faça como eu e já sai cortando um monte. Mas eu falo isso porque eu já corto meu cabelo há um bom tempo e dessa vez eu resolvi radicalizar um pouquinho mais, então eu não tenho medo de cortar o meu cabelo. Mas se você tem, corte em menos quantidade, tá bom? Então vamos começar, gente. Eu já tinha desembaraçado o meu cabelo e aplicado um pouquinho de olhinho também, só pra não ficar muito seco as pontas, e aí a gente vai começar a divisão. Tentei dividir o mais parecido possível do vídeo que eu me inspirei, então eu fiz um retângulo no topo da cabeça. Tenta deixar os dois na mesma altura, não deixa um mais pra baixo e o outro mais pra cima. Eu sei que é difícil medir sozinha, mas você sempre vai olhando, pega um espelhinho pra tentar deixar bem certinho, tá? Agora vamos dividir as mechas laterais. Eu passei o pente por trás da orelha, tá? E daí eu vou prender, eu só fiz uma linha reta assim por trás da orelha, lá como vocês podem ver. Já separamos toda a parte da frente, agora a gente vai pra parte de trás. A parte de trás eu só vou dividir em duas mechas, eu pentei toda pra trás e aí eu vou dividir, ó lá, mais ou menos na altura da orelha. E aí vamos prender a parte de cima e a parte de baixo eu vou tirar um dedinho só do comprimento, tá? Que esse daí é a parte que dá o comprimento no nosso cabelo, então se cortar muito vai ficar curtinho. E agora a gente vai para as mechas que vão dar o volume no nosso cabelo. O que eu vou fazer? Vou pegar esse pente de dentes juntinhos e vou pentear a mecha toda pra cima ou pra lateral, porque pra cima eu não consegui. Então eu fui pra lateral e cortei reto, tá bom? Que isso vai fazer das camadas no cabelo quando você penteia pra lateral. Se você pentear pra baixo e fazer isso, não vai adiantar nada, tá, gente? Tem que ser pra lateral. E como vocês podem ver, eu tirei uma boa quantidade lá, ó. E isso foi maravilhoso, gente, porque deu super volume no meu cabelo. E outra coisa muito importante, não corte muito mais das camadas do que você cortou do comprimento, porque senão o comprimento vai ficar com uma ponta só e o volume em cima, entendeu? Então tenta deixar mais ou menos da mesma altura a mecha do comprimento e as mechas do volume. Vou fazer o mesmo processo nas mechas laterais. Eu fiz, joguei toda a parte pro lado e aí depois eu dividi ao meio e dei mais uma cortadinha, tá bom? Pra deixar elas em tamanhos diferentes. Aí a mecha de trás eu cortei menos que um dedinho e a da frente eu cortei um dedinho mais ou menos, tá? Não precisa ser muita diferença também não, gente. Quando eu falo diferença, é aquela diferença mínima, mínima mesmo, que ninguém vai notar. Agora eu vou fazer o mesmo processo nas mechas laterais. Eu confesso que é um pouquinho difícil, gente, porque eu sou destra. Aí pra fazer a do lado contrário fica difícil, mas tenha paciência, não se desespere, tá? E que vai dar tudo certo. Agora a parte do topo eu vou cortar um dedinho, pentei todo pra frente, vou cortar um dedinho. E aí depois eu vou dividir ao meio. E depois que a gente dividir ao meio, eu vou dividir, vou fazer 4 quadrados. Vou dividir as partes de trás. E aí vamos começar a cortar a parte de trás, tá? Deixa a da frente por último. Fazer a mesma coisa, pentear pra lateral e cortar os excessos. Depois disso é só fazer o mesmo processo, como vocês viram é basicamente o mesmo processo em todas as mechas, tá? O segredo é só dividir realmente em várias camadas.
Agora eu vou fazer a mesma coisa na franja, eu vou cortar um pouquinho mais, como vocês podem ver. Cortei mais ou menos uns 2 dedinhos, porque minha franja tava enorme, enorme. Ela ainda continua grande quando tá com o cabelo molhado, mas quando seca, ele encolhe bastante. Depois que eu terminei o corte, que eu joguei todo pra frente, gente, eu vi a diferença. Antes meu cabelo era ralinho, sabe? E aí com esse corte ele deu um super volume, parece que eu tenho bem mais cabelo, eu amei. Essa foi a quantidade que eu cortei, foi bastantinha, né? E esse daí é o resultado, gente. Eu simplesmente amei muito, 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 muito. Ele deu a impressão de ter ficado um pouquinho mais curto, mas era porque as camadas estavam muito grandes. Aí dava a impressão que ele estava comprido. Mas enfim, ele continua basicamente do mesmo tamanho e com as camadas bem menores. E agora me conta, gostou do resultado? Tem coragem de cortar sozinha também? Se tiver, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver o resultado de vocês, tá bom? Ah, gente, uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês durante o vídeo. Eu já falei no meu último vídeo de corte, mas é muito importante ressaltar, que é você comprar uma tesourinha boa. Por favor, não queira cortar o teu cabelo com tesourinha de escola ou com a tesourinha enferrujada que você tem na tua casa. Procure comprar uma tesourinha boa. Essa que eu usei no vídeo me custou R$29 e ela é muito, muito boa. Então essa é uma diquinha pra vocês, tá bom? Mas esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tiver gostado, clica em gostei, comenta aqui o que você achou do vídeo. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!